A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos que estão presentes aqui, aos amados que estão pela internet, a paz do Senhor, a toda a igreja. Amém, queridos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 10, por favor. Vamos meditar no texto a partir do verso 16, Mateus capítulo 10, a partir do verso 16. Amém? Glória a Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras: Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede sensatos como as serpentes, inofensivos como as pombas. Mas cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos conselhos e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis levados à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, como testemunho contra eles e os gentios. Mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, pois naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falais, mas é o Espírito do vosso Pai que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os seus pais e os colocarão para a morte. E sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Verso 24 agora. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Verso 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim por um homem em desacordo contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. O que encontrar sua vida, perdê-la-á. O que perder a sua vida, por minha causa, encontrá-la-á. Vamos fechar os nossos olhos, amados. Querido Pai, maravilhoso Deus, Senhor, estamos aqui para cultuar o Teu nome. Estamos aqui, Deus, acima de tudo, para exaltar a Tua majestade e a Tua glória. Estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz e não a voz do homem. Portanto, Senhor, trabalhe agora nos corações de todos os irmãos, tantos que estão aqui, quanto aos amados que pela internet ouvirão esta palavra, que todos possam receber de Ti a Tua graça. Pai, que os nossos olhos sejam desvendados, que as escamas desses olhos caiam, para que possamos entender claramente o que o Senhor quer nos falar nesta manhã. Ajuda-nos nesse sentido, toma conta de mim, ó Deus, sou Teu vaso, sou também Teu servo, acima de tudo Teu servo. Usa-me segundo o Teu propósito, pois é no nome de Jesus que oramos. Amém. Podemos sentar, queridos. Amados, nos últimos dias, eu tenho sido tomado de uma grande preocupação, vamos botar assim, eu nem vou usar muito essa palavra, mas eu tenho ficado muito assustado, né? Eu confesso aos irmãos que eu não estou preparado para os eventos que têm acontecido neste mundo. Eu venho de uma geração onde se havia muito respeito, né? Onde o que é sagrado era respeitado, era reverenciado até mesmo pelos ímpios. Eu sou desta geração. Eu morei em cidade de interior, sou carioca, mas a minha infância até a minha juventude eu morei numa cidade de interior, bem interior mesmo,
O leite era entregue de charrete na porta de casa. Então, daí os irmãos têm uma ideia. Então, era muito comum eu ver esse respeito. E quando eu ia à igreja, havia um temor dentro da igreja. Um temor, algo assim sobrenatural. As pessoas, quando estavam dentro da igreja, ali cultuando a Deus, você percebia no próprio ar, na atmosfera do ambiente, um grande temor. Quando um irmão estava em oração, ali ajoelhado orando, os outros mal falavam, né? E havia uma reverência no culto, não havia zum, 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 não havia conversa paralela, enfim, era um negócio assim. Então eu venho desse tempo, onde o ímpio reconhecia você como um cristão, e como você é um cristão, você é um cara correto. Você é um cara correto. Você não comete falhas. Na mente deles era assim. Sou da época onde a sua carteirinha de membro da igreja, já falei isso várias vezes aqui, servia como documento de identificação quando você fosse abrir um crediário. Eu sou desse tempo. Eu estou falando de coisas que eu vivi. Então, daí os irmãos têm uma ideia, por que eu estou tão assustado? Por que eu estou assustado? Por conta de que esses valores, eles se perderam em algum momento do caminho. Não existe mais isso. Hoje, ser cristão é sinônimo de coisas muito ruins. Você falar que é um crente hoje, você, né? Então, assim, é motivo de chacota, é motivo de piada, não há mais reverência nem por parte dos ímpios e muito menos por aqueles que deveriam reverenciar aquilo que é sagrado. Nós, no caso, nós não fazemos. E eu estou muito assustado com isso. Quando eu vejo que as nossas preocupações, né, são com o poder, a glória deste mundo, a nossa visibilidade nesta terra, onde os nossos líderes se preocupam mais com o seu espaço de glória, né? Com o fato de a minha palavra que tem que prevalecer. O que eu falo é que é correto. O que eu digo é o que é certo. E há uma competição muito grande entre líderes. Competem uns com os outros, né? Para ter mais visibilidade, mais views e por aí vai. Então, todo esse conjunto, todas essas coisas que estão acontecendo nos nossos dias, me traz profunda preocupação e me traz também um certo amedrontamento, porque se os freios foram retirados, para onde é que nós estamos indo? Não há mais freio, irmãos. Não há mais freio. Hoje se fala o que acha que tem que falar, cada um emite a sua opinião. Engraçado, queridos, como é que eu sei que esta palavra é a palavra que o Senhor, Deus, deseja no seu coração que fosse trazida no dia de hoje? Porque isso já vem acontecendo há alguns dias. Ontem, conversando com o pastor da igreja, o pastor Carlos, e nós estávamos conversando sobre um determinado tema e abordava exatamente isso. Aí hoje de manhã, a Cláudia, nossa irmã Cláudia, veio conversar comigo, logo assim que nós chegamos aqui, e veio abordando esse tema. E passa um pouco, chega o irmão Reginaldo, nosso mestre, e fala a mesma coisa. Então eu falei, poxa, Deus, só quer falar isso. Aí vem para a Escola Bíblica Dominical e toda a essência da EBD hoje foi uma reflexão em cima, tá, do que é o equilíbrio. Então eu queria falar um pouco sobre isso. O grande desafio hoje nosso, cristão, desafio do cristão, tá, não é quantas vezes ele ora por dia, ou quantas vezes ele jejua por semana, ou quais são as práticas que ele estabeleceu na sua vida. Mas o grande desafio do cristão hoje é alcançar esse equilíbrio. E esse equilíbrio está em Deus, como foi nos ensinado na Escola Bíblica Dominical de hoje.
E aí, dentro desse preâmbulo, tá? Esse é um texto, esse texto que nós lemos, sinceramente, irmãos, é o que eu penso. É um texto que deveria ser anexado ao estatuto de todas as igrejas. Toda igreja, ao elaborar o seu estatuto, deveria colocar esse texto que foi lido aqui hoje. Também deveria ser apresentado a todo recém-convertido. Ou seja, quando alguém aceitasse a Jesus, a gente tinha que levar ele para uma salinha, ler esse texto para ele e ministrar a ele o que é o verdadeiro evangelho. E também para nós, irmãos, deveria servir de memorial. Um memorial que deveria estar diante dos nossos olhos a todo momento, nos lembrando do verdadeiro evangelho. O que é viver o evangelho de Cristo? E que evangelho que é esse? Porque o que eu vejo hoje é uma confusão, uma Babilônia, onde cada um expõe a sua visão do evangelho. Mas qual é a visão bíblica do evangelho? O que o evangelho pregado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o evangelho é dele, o evangelho não é meu, o evangelho não é do pastorzão, da mídia, o evangelho é de Jesus. Então, o que esse evangelho tem para nos dizer? E qual é a nossa responsabilidade diante deste evangelho? Então, o Senhor começou a falar ao meu coração, porque eu coloquei isso em oração. O irmão Ginaldo falou aqui hoje. Eu coloquei isso, meus questionamentos diante de Deus. Senhor, por que tem que ser assim? Essa confusão toda. Está difícil até de pregar, está difícil de ensinar, porque nós estamos imersos em um ambiente muito ruim, muito deteriorado e contaminado. E aqui, meus irmãos, existem alguns aspectos que nós precisamos refletir. Como o Carlos gosta de falar, ressignificar. Então, aqui em Mateus 10, logo no verso 16, diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede sensatos como as serpentes e inofensivos como as pombas. E o primeiro aspecto que precisamos abordar aqui é que nós vivemos em um ambiente hostil. Nós, cristãos, vivemos em um ambiente hostil, inóspito, um ambiente terrível. E nós andamos nesse ambiente sem prestarmos atenção. Estamos desapercebidos dos perigos que corremos. Estamos, de certa forma, com os nossos olhos vendados para os abismos e os precipícios que estão diante de nós. Por isso que eu falo que a vida cristã, ela é desafiadora acima de qualquer negócio. Porque ela exige de nós um comportamento, e esse comportamento precisa entrar em funcionamento na vida de todos nós, a partir de mim. E é isso que Deus começou a me falar. Você tem que entender que você está em um ambiente inóspito, hostil à sua natureza, à sua nova natureza. A sociedade onde nós estamos imersos, ela é implacável, irmãos. Ela é implacável. Ela não tem compaixão nenhuma. Ela é perigosa para todo cristão. Mas todo cristão verdadeiro tem que ficar de cara aqui. Não basta você só ter o título de cristão. Você tem que viver como um. E para esses que vivem o cristianismo verdadeiro, tá? Esse ambiente onde nós estamos, ele é perigoso. Depois que somos restaurados e remidos e passamos a viver da forma como vivemos, tá? Somos inseridos, melhor dizendo, quando retornamos a esse ambiente, depois de restaurados por Jesus, nós vamos para um ambiente insalubre e correndo até risco de morte. Gente, o que eu estou falando, é real, é real. Quantos cristãos estão perdendo suas vidas por amor a Jesus? Porque o ambiente é hostil a eles, é hostil a nós. E precisamos entender isso. E foi a primeira coisa que o Senhor começou a me mostrar. Você está inserido em um ambiente muito perigoso.
E em João 15, 18 a 19, nós lemos o seguinte: se o mundo vos odeia, isso saiu da boca do próprio Jesus, se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes de odiar a vós. Olha o que Jesus está falando aqui. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Nós lemos lá em Tiago, no capítulo 4, verso 4, o seguinte. Tiago aqui é bem mais incisivo, quando ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quer ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. E aqui Tiago coloca a coisa de uma forma até mais severa, né? Porque ele começa essa parte do que ele escreveu, chamando aqueles que flertam com o mundo, que andam por esse mundo de forma desapercebida, sem preocupações do perigo que está correndo, de adúlteros e adúlteras. Ou seja, um adúltero é aquele que quebra uma aliança com o seu cônjuge. Uma aliança que é vitalícia, é até a morte. Quando você, digamos assim, se separa para aquela pessoa, ela é tua e você é dela. Nós estamos casados com Jesus, amados. A partir do momento que aceitamos Ele em nosso coração, fazemos parte da noiva de Cristo. E nós temos um compromisso com Ele. E a partir do momento que nós temos uma outra forma, uma outra visão em relação a esse mundo e às coisas que ele produz, estamos adulterando. Estamos fugindo do nosso compromisso com Cristo. Por isso que eu digo para vocês que o Evangelho, ele é desafiador. E nós vamos ver isso ao longo dessa reflexão. O termo usado por Jesus como enviar, porque ele diz o seguinte: eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Não existe um quadro mais terrível do que esse, concorda? O lobo é predador, a ovelha é a presa. E Jesus fala: eu estou enviando vocês como presas. E aí ele fala o seguinte, essa palavra enviar é apostelo, no grego, e ela significa uma coisa bem interessante, significa ordenar alguém a ir a um determinado lugar, tá? Um lugar estabelecido, para que alcance a liberdade. E aí, queridos, a mensagem que nós carregamos em nós é exatamente como ovelhas, chegarmos para esses lobos e dizerem para ele: vocês estão presos a uma situação e nós temos aquilo que pode libertar vocês. Mas é a ovelha que vai falar com o lobo. Tenta imaginar um diálogo desse. Esse é surreal. E chegamos a Jesus também como lobos, nós não podemos esquecer disso. Quando, antes de sermos restaurados por Ele, éramos lobos também. E Ele nos transformou em ovelhas. A mensagem que nós carregamos em nós, de liberdade, é a mesma mensagem para a qual Jesus foi designado. Isaías 61, quando ele diz que ele veio trazer liberdade aos cativos. Amados, nós temos uma missão, algo que Deus nos confiou, Ele nos confiou, continuarmos aquela mesma mensagem para o qual Deus o enviou. Jesus morreu por conta dessa mensagem, sofreu por conta dessa mensagem. E aí Ele confiou a nós: agora vocês continuem essa caminhada, sofrendo como eu sofri, e morrendo, se for necessário. Como é que nós vencemos esse ambiente, irmãos? No próprio texto, tá, que nós lemos, fala de prudência e sensatez. E esse é um quadro muito interessante, porque o termo usado por Jesus é fronimos, que é ser inteligente, sábio e atento aos próprios interesses. E aí que eu acho interessante isso. Quando Jesus fala sede prudentes como a serpente, tá? Ele está falando que a serpente é um animal sábio.
é um animal que está atento a seus próprios interesses. Olha que figura poderosa. Porque a serpente ela não se envolve em situações que possam comprometer a sua segurança. Ela só sai quando ela tem total segurança. Ela só age quando ela encontra segurança. Ela é ponderada nas suas ações. E Jesus quer nos fazer entender que precisamos ser também tão ponderados quanto a serpente é. E tão sábia quanto ela, porque ela atenta para os seus próprios interesses. E qual o interesse dela? Não ter a sua integridade ferida, violada. E qual é o interesse nosso, do cristão? O nosso interesse é irmos para o céu. Então não podemos permitir que nada venha comprometer a integridade desse modo de viver que nós temos. Estamos caminhando para o céu, estamos indo para o céu. E Jesus fala, olha, a serpente, ela não dá o bote, ela não age, ela não faz nenhuma ação sem ponderar antes, sem ter cuidado antes. E nós andamos nesse mundo completamente desapercebidos dos perigos que corremos. Hoje, nesse primeiro, digamos assim, nesse primeiro momento da nossa reflexão, Jesus quer nos mostrar o quê? Que estamos em um ambiente perigoso e precisamos tomar cuidados, precisamos ser ponderados, precisamos prestar atenção nos perigos que nos circundam. Ele fala da simplicidade das pombas, porque o que esse mundo tem que esperar de nós é o amor e a compaixão. O mesmo amor e compaixão que foram a mola na vida de Jesus aqui nesta terra. Ele era compassivo com o pecador. Ele era compassivo com o perdido. Nós vamos ver vários textos nos evangelhos dizendo assim, e Jesus tendo compaixão deles. Era o que movia Jesus. O segundo aspecto, queridos, desta reflexão que nós fazemos, está em Mateus 10, de 17 até o versículo 33. E o texto diz assim, verso 17 do capítulo 10 de Mateus. Mas cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos concílios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis levados à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, como testemunho contra eles e os gentios. Mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, pois naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falais, mas é o Espírito de vosso Pai que fala em vós. E o irmão entregará à morte. Aí ele começa a descrever o ambiente. E isso está acontecendo, não é que temos que esperar, isso virá num volume maior, em breve, mas já acontece hoje no mundo. O irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, e os filhos se levantarão contra seus pais e os colocarão para a morte. Isso é Jesus falando. E ele continua dizendo, e sereis odiados de todos os homens, por causa do meu nome. Prestem atenção, Jesus diz, o que vai acontecer vai ser isso. E a razão por que vai acontecer isso é aquilo. Ele está dizendo, vamos ser odiados por causa dele, por causa da mensagem dele, por causa da continuidade da obra que nós temos como responsabilidade nesta terra. E ele fala assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O discípulo, e aí Jesus alerta, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus usa aqui o termo marturion. Todo mundo sabe que a palavra testemunha, ela vem do grego, que quer dizer testemunho. O nosso testemunho é de fé e de vida, irmãos, não é de retórica. E é isso que a gente vê mais hoje em dia. Muita retórica,
mas pouco testemunho de fé e pouco testemunho de vida. Gente que hoje está na mídia, está pregando, está ensinando, né? Mas que não tem um testemunho de fé e de vida. A nossa atitude, meus irmãos, é sempre, 100% das vezes, de se opor a tudo que não provém de Deus neste mundo. Sempre nós vamos nos opor ao mundo e sempre o mundo vai nos ver como oposição a ele. O que alimentará ainda mais o ódio desse mundo por nós, nos gerando profunda perseguição. Muitos de nós ainda não conseguiram entender que nós sofremos as consequências daquilo que nós cremos. As coisas são muito mais difíceis para nós. Nós temos um mundo que está no maligno, um mundo que é totalmente usado pelo arqui-inimigo das nossas almas, que é Satanás, contra nós mesmos. E o pior, queridos, é que precisamos, nos relacionar com esse mundo. E as coisas são muito difíceis para nós. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, ou sereis os meus mártires, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra, na minha tradução, até os confins do mundo, ou até a última parte da terra. O texto revela que nós seremos mártires até a última parte da terra, ou seja, não há lugar, não há espaço, não há nenhum quadrado onde nós não faremos a oposição a esse mundo. Ela é natural, não depende de nós. A nossa vida, ela se opõe ao sistema do mundo. E toda a resistência que o mundo faz contra nós é por conta disso. E vamos sofrer por conta disso. O terceiro aspecto, queridos, é que nós não conciliamos com nada neste mundo. E essa parte é muito importante, porque eu vejo isso e é uma coisa que me causa muita estranheza. Porque se meu discurso ele é totalmente diferente do discurso desse mundo, se a minha vida ela é diferente da forma como todos vivem nesse mundo, se os meus procedimentos, se a maneira como eu encaro, a minha cosmovisão, ela é completamente contrária à do mundo, não pode haver conciliação em nenhum momento e em nada. Não podemos frequentar os mesmos ambientes, não podemos. Tem amizades que nós vamos ter que abrir mão delas. Tem comportamentos, irmãos, que precisamos adotar nas nossas vidas, porque precisamos entender que esse mundo é perigoso para nós. Aí você fala, Cleiton, o que você está falando então? Eu tenho que fugir, eu tenho que ir para cima de um monte, e me esconder lá dentro de um bunker para me proteger. Não é isso que eu estou falando. Porque o próprio Jesus disse que ele não podia nos tirar do mundo. Mas temos que aprender como a serpente. Por isso que ele usa esse quadro. A serpente protege os seus próprios interesses. Quais são os nossos interesses, irmãos? E aí vem um grande segredo. O fato de eu não estar apercebido das coisas, ou o fato de eu ignorar alguns perigos, é porque os meus interesses são outros e não os de Cristo. Presta atenção nisso, querido. E aí você começa a pensar e começa a analisar, será que a minha vida ela é voltada para as coisas que Deus ensina na sua palavra? Porque a partir do momento em que eu ando desapercebido nesse mundo, já não me preocupo tanto assim, é porque os meus interesses estão sendo mudados. A forma como eu tenho que encarar este mundo está sendo alterada. Eu já estou concordando com algumas coisas. De novo, não conciliamos com nada neste mundo. O verso 34 e 35 e 36 é claro nisso. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Gente, olha o que Jesus está falando. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. É divisão, é separação. Ele vai mais. Jesus é tão enfático que ele usa os laços mais sublimes
e mais fortes que um ser humano pode ter, que é a sua própria família. E ele diz, porque eu vim por um homem em desacordo contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. O que Jesus quer dizer isso? Quer dizer que quando nós postulamos a vida de Cristo em nós, quando decidimos cumprir o que a palavra de Deus fala, nós estaremos como pessoas não gratas. Interessante que quando, vou usar aqui como exemplo, uma coisa que acontece, que é comum nos nossos dias. Um muçulmano, quando ele se converte a Cristo, a primeira coisa que acontece com ele é ele ser expulso de casa. Ele é deserdado, ele é expulso de casa e é expulso da comunidade onde ele vive. Por quê? Porque ele está professando algo diferente do que eles professam. Agora, ele professa o seu amor a Cristo. Então, o seu linguajar, a sua adoração, o seu costume, tudo passa a ser diferente do que eles pensam. Amados, não temos como conciliar com nada nesse mundo e precisamos entender isso. Isso é o basicão. É o básico do básico, é o mais elementar da vida cristã. É de que não há conciliação entre nós e o mundo. E eu acho interessante, eu não entendo como é que uma pessoa que depois que lê um texto como esse, onde Jesus fala que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada, divisão, separação, a gente ainda continua negociando com este mundo. Em 1 João 5,19, o apóstolo diz assim, e nós sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. É o mundo inteiro, irmãos. Os seus costumes, as suas retóricas, os seus ensinamentos, tudo vem do maligno. E isso é tão notório, é tão claro. Por que ainda coadunamos com isso? Se o próprio texto, se o próprio Cristo, se os seus apóstolos nos afirmam, gente, vocês não têm nada mais a ver com esse mundo. Em 1 João 2,16, lemos o seguinte, porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida não é do Pai, mas do mundo. Tem uma divisão aqui, irmãos. É igual água e óleo, não se mistura. Você pode sacudir um recipiente com água e óleo, eles não vão se misturar. O cristão verdadeiro não adota nenhum tom conciliatório com este mundo. E por esta razão é que o mundo se opõe a ele. São expulsos dos seus lares e da sua comunidade, perdem seus empregos, perdem as suas amizades, são perseguidos, martirizados e em alguns lugares são mortos. Por conta disso, alguns podem perguntar, mas por que tem que ser assim? Por que tem que ser assim? A verdade é que estamos aqui nesta terra para sermos conformados à imagem de Cristo. E é no meio desta pressão toda que sofremos, irmãos, é que esta imagem se estabelece. Sabe como é que nós vamos ser conformados a Cristo? Na nossa resistência, não na nossa conciliação. Quando resistimos a esse mundo, às suas tentações, às suas ideologias, aos seus pensamentos, quando andamos completamente diferentes, quando somos rejeitados por aquelas pessoas que nós amamos e que antes até nos admiravam, é nesse ambiente inóspito e perigoso, tá? É que nós somos conformados à imagem de Jesus. Em Romanos 8:29, nós lemos, para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para que fossem ou para serem conforme a imagem de seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Antes da fundação do mundo, antes de existir o que existe, Deus nos viu lá e ele nos predestinou para o que estamos fazendo aqui hoje, vivendo essa vida, para sermos conformados à imagem de Jesus. E para que isso nos aconteça, temos que passar pela escola da vida, irmãos, que é a escola do sofrimento. Vai ter sofrimento, sim. Foi falado isso hoje na escola bíblica. Não tem como fugir disso. O sofrimento vai acontecer. E vai começar dentro da sua própria casa. Quando as pessoas não começarem a te entender. Por que você é assim?
Por que você é desse jeito? Você é careta. A vida está passando, você está envelhecendo, você não está aproveitando as melhores coisas dessa vida. Irmãos, Naum 1:7 diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da dificuldade, e Ele conhece os que confiam nele. No meio da tribulação, no meio da angústia, da luta, do sofrimento, é que nós vamos saber que Deus é uma fortaleza na nossa vida. Não é no oba-oba. No oba-oba nós não estamos nem pensando em Deus. Essa é que é verdade, queridos. Olha o que foi falado aqui na Escola Bíblica Dominical. O homem é assim desde o início. É desse jeito que funciona. Efésios 6,13 fala assim: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Um dia mau. Esse dia mau, ele existe para todo mundo. E Deus está nos avisando e nos mostrando: você vai ter vários dias maus na sua vida. Várias circunstâncias difíceis. Várias portas fechadas, muralhas enormes erguidas diante de você, intransponíveis. Muitas decepções. Estamos em um mundo doente e falido. Preste atenção, tudo parte do nosso entendimento, porque é uma reflexão que nós precisamos ter primeiro, para podermos agir conforme as Escrituras dizem para nós agirmos. Porque a partir do momento que você compreende que esse mundo é mau, e que ele é inóspito, e que ele só quer te prejudicar, te destruir, te matar, você começa a entender que você precisa ter uma atitude defensiva que está toda ela estabelecida nas próprias Escrituras. Estes dias maus variam para cada um de nós. Para uns podem ser muitos, para outros podem ser poucos esses dias, para uns podem ser com maior intensidade e para outros com menor intensidade. O fato é que dia mau tem para todos nós. E nós cristãos vamos passar por dias maus, por dias difíceis. Precisamos compreender isso, porque o mundo se opõe a nós. É a forma como encaramos esses dias maus é que vai fazer a diferença, queridos. Como é que nós encaramos isso? Estava conversando com o pastor Carlos agora há pouco sobre isso. O que faz a diferença entre um cristão e uma pessoa que está no mundo, que não tem Cristo na sua vida, é que nós cristãos temos uma forma muito peculiar de encarar o dia mau, de encarar o problema, de encarar a dificuldade, porque nós podemos fazer de Deus a nossa fortaleza. Nós podemos nos revestir da sua armadura. E aí, queridos, nós podemos fazer está escrito em Filipenses: a paz de Deus, que é o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, a paz não é nossa, a paz não é desse mundo, como Jesus mesmo falou, a paz é de Deus. E o cristão, ele é um ser diferente por conta disso. Como é que nós vencemos esse mundo? Como é que nós nos protegemos neste mundo? Fazendo aquilo que a palavra nos manda fazer, agindo de acordo com o que a palavra diz para agir, porque aí a paz de Deus, que excede todo o entendimento, olha o que o texto diz: guardará os vossos corações. A proteção nossa vem da paz de Deus, vem da presença dele em nós. E aqui, queridos, nós temos uma conclusão, e essa conclusão está lá em Mateus 10, de 37 até o 39. E a conclusão é a seguinte: o que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. O que encontrar a sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. Então, qual é a conclusão que nós chegamos aqui, queridos? Que o texto nos leva. Jesus nos dá 3 métricas para que nós possamos avaliar a qualidade do nosso relacionamento com Ele. Gente, porque tudo depende exatamente desse ponto. Se nós não temos um relacionamento forte com Deus, se nós não temos um relacionamento verdadeiro com Ele, não é aquela oração do almoço corrida, do faminto, né?
Não é aquela oração na hora de dormir, Senhor, tu sabes, bum, e cai na cama e dorme. Não é esse relacionamento. É o relacionamento de você estar na presença dele o dia inteiro. De sua vida ser um culto a Deus o dia todo. É desse relacionamento que o texto fala. Então, tudo depende disso. E se nós não temos essa qualidade de relacionamento, então o nosso entendimento fica comprometido. Como é que podemos entender que esse mundo é mau? Como é que podemos entender que nada nesse mundo presta? Que não vale a pena mais você lutar por nada nesse mundo? Nada! Não tem mais, não tem ativismo para um cristão. Eu sei que eu vou contrariar um monte de gente aqui agora. Mas é a maior tolice. O ativismo cristão é uma tolice. É uma perda de tempo, porque a Bíblia diz... O que a Bíblia diz? Eu vou sempre pelo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o mundo irá de mal a pior. Há uma evolução para baixo, não para cima. E perdemos o nosso tempo com ativismo. Enquanto deveríamos estar orando por este mundo, como a Bíblia diz, porque é na oração, é no joelho, é na pregação do Evangelho. O pastor Carlos me falou uma coisa há uns anos atrás, que eu guardei aquilo, eu estava no momento, de 2018, de euforia. As coisas estão mudando, tudo vai melhorar. O nosso governo vai ser um exemplo. E eu lutava, e eu brigava, e eu era cabo eleitoral, e eu era tudo. Aí o pastor Carlos chega para mim com a seguinte pérola. Ele diz para mim assim, ele fala, Cleiton, se você quer mudar o mundo, pregue o evangelho. Porque você pregando o evangelho, a pessoa se converte, ela muda de vida e, em consequência, o mundo vai mudar também. Aquilo entrou na minha cabeça, no meu coração, como uma flecha. As métricas são essas aqui. A primeira métrica mede a intensidade do meu vínculo com Cristo. Aqui no verso 37, o texto fala de vínculos que são muito importantes para nós, porque ele fala de família. Se você ama mais a sua família do que a mim, a expressão que Jesus usa é: você não é digno de mim. Não é possível termos um relacionamento se o teu amor pela tua família é maior do que o teu amor por mim. Então Jesus vai lá na ferida. Aí ele está aqui incitando que você não ame a sua família? Não, nada disso. É uma questão de prioridade. O que é mais importante para você nesta vida? O que é mais valioso para você nesta vida? Porque a partir do momento que você compreende que você tem que ter uma prioridade, e essa prioridade tem que ser Cristo, e ela tem que ser soberana, ela tem que estar acima de qualquer outra prioridade, incluindo a tua própria vida, aí sim nós estamos partindo para um início de uma caminhada com Cristo. Enquanto não entendermos isso, irmãos, enquanto os nossos filhos, os nossos pais, as pessoas queridas que estão ao nosso redor, nossos entes amados, forem a nossa prioridade zero, me perdoem. Se dedicamos a eles um amor muito maior do que o amor que eu dedico a Cristo, você pode falar o que você quiser, pode dar a interpretação que você quiser, mas o texto é muito claro. Não fala para você abandonar pai e mãe, porque a própria palavra condena isso. Não fala para você desprezar os seus queridos. Então, não é isso que a palavra está dizendo aqui, mas está falando na questão de valorização. Aonde está o teu maior valor? Aonde está o teu foco? Aonde está o teu objetivo? Quando você caminha na rua, quando você está indo para o seu trabalho, quando você está num determinado afazer doméstico, não importa o quê, qual é o teu foco? Para onde você está olhando? Essa é a primeira métrica que nós temos. A segunda métrica, irmãos, é a que mede a intensidade da nossa submissão a Deus. E aqui a coisa é bem complexa, porque vai mexer com pensamentos que normalmente carregamos dentro de nós. A cruz, no seu layout, prestem atenção nisso, a cruz ela tem um layout de cruzamento. Eu sei que muitos pregadores já falaram sobre isso, mas vamos meditar agora um pouquinho. Vamos lá. O layout da cruz é o cruzamento de duas madeiras, de duas traves. Nós temos uma madeira maior e temos uma madeira menor que cruza essa trave maior, ok? Então, com essa figura na mente, vamos lá. Trave maior,
a vertical está apontando para o céu. É a vontade de Deus para nós. E a nossa vontade é a trave menor, é a que cruza essa vontade. Mas tem algo muito interessante nesse ponto. É o ponto de cruzamento entre essas duas traves. E interessante, irmãos, que esse ponto de cruzamento ficava exatamente na altura da cabeça de Jesus. E isso é o quê, queridos? Qual é a mensagem que a cruz nos traz? A nossa escolha. É o ponto de cruzamento. É qual das traves eu vou permanecer? Eu vou continuar na trave menor ou eu vou para a trave maior? Esse ponto de cruzamento, ele é decisório. Lembre-se, está bem na altura da cabeça. Bem na altura da cabeça. Jesus decidiu fazer daquela forma. Ele decidiu ir para a cruz. Ele escolheu fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos entender que isso é uma coisa racional e consciente. Quando nós, quando olhamos para a vontade de Deus, escolhemos fazer essa vontade. A cruz não é o marido, já falei isso aqui algumas vezes, a cruz não é o marido, não é o filho, a cruz não é o chefe do meu emprego, a cruz é quando a sua vontade e a vontade de Deus se cruza. E aí, nesse exato momento, você vai ter que fazer uma escolha. Isso é cruz. E quando Jesus fala que você precisa tomar a sua cruz, é que você precisa escolher. Em qual trave nós vamos permanecer? Lá em Mateus 26, nós exemplificamos melhor isso, a partir do verso 39, que diz assim: e ele indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre sua face, orando e dizendo: ó meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero. Mas... E no verso 42, e ele se afastou novamente pela segunda vez e orou dizendo: ó meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, e nem sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Lá no 44, e ele, deixando-o de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E no 56 nós lemos o seguinte: mas tudo isto foi feito para que pudesse se cumprir as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. 3 vezes Jesus orou lá no Getsemane, falando a mesma oração, orando a mesma oração. Deus, se der para o Senhor me quebrar essa, por favor, mas se não der, que seja feita a tua vontade. Ele fez essa primeira oração, voltou nos discípulos, retornou e fez a segunda oração com as mesmas palavras: Senhor, me livra disso, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E a terceira vez, idem, a mesma oração. 3 vezes Jesus orou pela mesma coisa. E nas 3 vezes ele repetiu a mesma coisa, onde ele disse que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Escolha. Ele escolheu ir para a cruz. Foi uma escolha que ele fez. Os profetas, como diz lá no 56, todos declaravam isso. Que ele vai para a cruz, que ele vai morrer, que ele é o Cordeiro de Deus. Tudo isso já estava escrito. O script estava todo pronto. Mas Jesus podia recusar isso, mas não o fez. Ele escolheu seguir o script. Irmãos, tem um script escrito para nós. É o que está na palavra. Simples assim. O script está aqui diante dos nossos olhos. A terceira métrica e última mede a intensidade da nossa resiliência, que é a nossa capacidade de suportar uma prova. Uma pessoa resiliente, ela supera os seus problemas com mais tranquilidade. Não é que ela não passe pelas mesmas situações que uma pessoa incrédula não passe. Não, ela supera esses problemas com mais tranquilidade. Lembram-se da paz de Deus? A paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Filipenses, é isso aqui. O cristão, ele tem problemas de todas as ordens. Mas o crente, o cristão verdadeiro, que cumpre o script que está para ele proposto, ele tem a paz de Deus no coração, que excede todo entendimento. Ele vai chorar, ele vai lamentar, como Jó lamentou, que foi citado aqui hoje. Ele vai ficar bolado, a cabeça dele vai enfumaçar, ele vai ficar desanimado, ele não vai conseguir entender um monte de coisas, mas a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração. A palavra de Deus lá no verso 10:39 diz assim, Mateus 10:39, o que encontrar a sua vida, perdê-la, e o que perder a sua vida por minha causa, encontrá-la. E aqui existe uma curiosidade que é muito importante que nós entendamos o que está escrito aqui. No grego existem 3 referências para o termo vida: bios, que é a vida biológica, a psique, que é a vida da alma, e zoe, que é a vida de Cristo em nós, a vida que Deus instila em nós através de Jesus. A vida nesses 2 momentos falados nesse texto é a psique, que é a vida da alma. Então, vamos tentar entender melhor isso aqui. A vida zoe, que é a vida instilada de Deus em nós através de Jesus, ela está implícita no final do texto. E eu vou mostrar isso em João 5:26. Nós lemos o seguinte: porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter a vida em si mesmo. O Pai tem a zoe, a vida dele é a zoe de Deus. Essa mesma vida ele entregou a Jesus. E Jesus, por sua vez, entregou a sua vida, a sua zoe de Deus e a zoe que está nele, para nós também. E onde está escrito isso? Lá em João 10:10. João 10:10 diz o seguinte: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Os termos vidas mencionados nesses 2 textos falam da zoe de Deus. A vida espiritual, a vida do Espírito, a vida instilada de Deus em nós, através da pessoa de Jesus. Então, se nós fôssemos parafrasear o que Jesus falou lá em Mateus, tá? Nós leríamos da seguinte maneira, irmãos: se você investir os seus recursos na vida da alma, você vai perder tudo quando morrer. Porém, se você renunciar a vida da alma, a sua vida da alma, por minha causa, eu comunicarei a você a minha vida eterna. Aí você vai perguntar para mim, Cleiton, o que isso tem a ver com resiliência? Porque nós estamos falando desse tópico. Vamos entender. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 10 e 11, dá essa resposta para nós. Presta atenção. Sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida zoe, no grego, ok? Também de Jesus possa ser manifestada em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida, novamente, zoe, a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. O que o apóstolo Paulo nos informa aqui, gente, o que ele está dizendo para nós aqui? Que é dentro de um processo de adversidade, morrendo todo dia, é que a zoe de Cristo é comunicada a nós. Como é que nós podemos experimentar a beleza dessa vida, a beleza dessa comunhão com Cristo, a beleza dessa interatividade com Deus, não de uma forma superficial, mas de uma forma muito mais profunda do que nós jamais vimos em nossas vidas. É dentro do sofrimento, irmãos. É dentro do embate. É dentro do nosso combate com esse mundo. É dentro de um sistema corrompido, onde nós temos que lutar contra ele para preservar os valores eternos. Aquilo que Deus tem nos comunicado, aquilo que Deus tem nos falado. Resiliência é uma das métricas que Deus utiliza para avaliar como nos comportamos em meio às adversidades. A felicidade e o deleite do cristão não estão atrelados aos hormônios do prazer. A ciência denomina 4 hormônios que o nosso cérebro produz
que nos traz uma sensação de bem-estar. São eles: a dopamina, a serotonina, a endorfina e a ocitocina. Esse quarteto é chamado de quarteto da felicidade. Todas as vezes que ele é provocado, ele nos dá prazer. Por que o usuário de droga se sente em outro mundo? Porque ele aciona esse quarteto através da droga. Mas existem ambientes que são formados com músicas, com luzes, com coisas do tipo que fazem com que esse quarteto do prazer aconteça dentro de nós. Interessante que muitos que estão envolvidos em ambientes assim saem de lá dizendo: o poder de Deus hoje aqui, como eu estou me sentindo bem. Estas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria, olha o que Jesus está falando. Estas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Existe a alegria de Jesus e existe a nossa alegria. Só que no cristão, a nossa alegria está atrelada à alegria de Cristo. A alegria que ele produz em nossas vidas. Por esta razão, o cristão tem paz, é feliz mesmo sob circunstâncias contrárias, mesmo quando esses hormônios não são ativados, porque não são. Na hora da tristeza, da dor, do sofrimento, o quarteto da alegria não ajuda a gente em nada. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela sim, ela funciona em nós. A alegria é do Senhor, irmãos, não é nossa. Tribulação e angústia se apossaram de mim, ainda assim os teus mandamentos são os meus deleites. Salmo 119, 143. O salmista se deleitava no meio da tribulação por conta dos mandamentos do Senhor. O verdadeiro discípulo, ele faz essas três coisas, queridos. Ele reconsidera os seus vínculos, precisamos começar a repensar os nossos vínculos com Cristo. Ele obedece à vontade de Deus e ele encara a sua caminhada com Cristo com resiliência. Não tem como vivermos uma vida de oba-oba seguindo a Jesus, percebem? Vamos sofrer sim. Foi falado isso na EBD e eu estou falando isso agora pela palavra de Deus. Amém? Meditemos em tudo isso que Deus tem nos falado e confortemos os nossos corações. Amém? Vamos ficar de pé.